A sugestão de hoje é para nossos pequenos leitores. Sempre que eu consigo, eu participo de um encontro online que acontece às quintas-feiras à noite, onde os participantes se reúnem para conversar sobre literatura infantil, apresentar livros que estão lendo, contar histórias. E foi num desses encontros que eu conheci um livro que me encantou e que eu trago hoje para vocês, que é a história A Bruxa do Batom Borrado, da autoria de Anderson Novelo, ilustrações de Alessandra Tosi, da Benu Editora. Além de a história ser muito bacana, ele é absolutamente colorido, bem aos moldes do que a criançada gosta. Então eu vou ler o início e depois vou comentar. Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho e todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Bé! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com cara de lagartixa. Assim, cada dia, as crianças iam lá e na hora exata do ritual de passar batom, elas inventavam um jeito diferente de atrapalhar a bruxa, inclusive aos sábados e domingos, quando não havia aula. Até que um dia, elas resolveram não sair correndo e observar o que acontecia com a bruxa, depois que elas a atrapalhavam e ela borrava o rosto todo de batom. E o que elas viram as deixou abismadas. E aí, elas tomaram uma nova atitude. Agora, o que elas viram e que atitude elas tomaram, eu não vou contar. Vou deixar vocês lerem. E eu gostei tanto desse livro que eu fui em busca de outros livros do autor. E adivinhem, trouxe este aqui, Os Adoráveis Bilhetinhos da Professora Ada, também do Anderson Novelo, agora com ilustrações da Ana Laura Alvarenga e da editora Tudo. Também como o anterior, as páginas são super bonitas, ilustradas, né? E lá na frente, antes da história, ele coloca o seguinte, essa página cheia de bilhetinhos, e aqui ele escreve assim, para as professoras e professores que restauram a dignidade no mundo. E aqui dentro, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Um trechinho da música Maria Maria, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Mas aqui, a marca que a pessoa possui
é a marca de ser professor ou professora. Vamos à história. O nome completo da professora Ada, completinho mesmo de fora a fora, preenche quase meia página de caderno. Ada Maria Brasileira Abecedária de Lourdes Caligráfica Cristina Honorária das Dores Normalista Garatuja Benedita Geminada Alcântara Silábica Lisboa Carmelita Fonfon Consoante Rose Souza Piriri Pororó de blá 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 Gisela Amada e Silva. Ufa! Sim, Ufa é sobrenome. E é também o que todos dizem quando conseguem pronunciar ou escrever tudinho. Ufa! Dizem que quando nasceu, sua certidão de nascimento era uma cartolina. Seu nome completo era um verdadeiro cartapácio. Você sabe o que é um cartapácio? É uma carta bem grandona. Aliás, cartas, cartinhas, cartapácios, bilhetes, bilhetinhos e bilhetões são a sua especialidade. Ada gosta de palavras bonitas, como cartapácio, panapaná, ósculo. Ada Maria Brasileira Abecedária de Lourdes, Piriri, Pororó, o resto você já sabe, é mais conhecida como Ada. Ada nasceu professora, todos dizem, pois ensinou sua mãe a ser mãe e seu pai a ser pai. Filha única, foi crescendo. Ensinou o cachorro a fazer cocô no lugar certo, ensinou aos passarinhos a hora das refeições, ensinou as crianças da vizinhança a brincarem de tudo um pouco e aos poucos de tudo, ensinou vizinhos e vizinhas, avós e avós, tios e tias a fazerem silêncio para ouvir boas histórias que ela lia erguendo as sobrancelhas, entortando olhares e fazendo suspenses. Ada é inteira professora, de profissão, de alma, de coração. Todo ano letivo, Ada memoriza a lista de chamada de trás para frente, de frente para trás. Para ela, não é apenas uma lista de nomes, é uma lista sobre vivências, sonhos, tropeços, recomeços. Como é o caso de Amanda, a primeira da chamada. Ela escreve textos como ninguém, mas na hora da matemática, num dia de alegrias subtraídas, Amanda encontrou um bilhetinho em seu caderno, entre os cálculos inacabados e as inúmeras rasuras. Amanda amada, quando a matéria parecer enigmática, olhe pela janela. Há sempre outra tática, e aqui serei enfática, você arrasa na gramática. Se precisar de ajuda com a tabuada, nada de ficar chateada. Conte com a professora Ada, estou aqui. PS, vai passar. E o Bruno, segundo da lista, andava borocochô. O pai dele era caminhoneiro igualzinho ao avô. Num dia de minutos demorados, Bruno ganhou um calendário da professora. No verso, um recado. Bruno, querido, o mundo é cheio de estradas e uma delas está trazendo para casa a sua saudade mais apertada. Enquanto isso, olhe pela janela, observe a vida e seus tantos calendários e conte com a professora Ada. Estou aqui. PS, vai passar. E assim, nós vamos lendo vários bilhetinhos que ela escreveu para seus alunos que estavam vivendo situações tristes, delicadas, até que um dia a professora Ada precisou ser hospitalizada. E o que foi que aconteceu? Não vou contar. É preciso ler esta bela história. E o último livro desse autor que eu trago hoje é um livro bacana que
digamos assim, é para crianças talvez um pouco menores e não me pareceu tão arrebatador quanto os dois outros, o que não quer dizer que não seja bom. É que os outros eu achei espetaculares. Chama-se Filomenos, o Cabrito Aflito, e é da Cortez Editora. Também tem páginas super coloridas. A carinha do cabrito, já que ele é aflito, é maravilhosa. Tem os olhinhos tortos, como se eles tivessem assim disparelhos, né? Vejam o cabrito aflito, coitado, né? E as ilustrações são da Silvana de Menezes. Na dedicatória lemos: a todos os filomenos que encontramos pela vida, de coração aflito e alma boa. Vou ler um iniciozinho. Tudo era silêncio e sossego. Atravessando os ares e os hectares, um berro dividiu a tarde ao meio e interrompeu a sonolência da fazenda. Bé! Os animais ficaram desadormecidos. O medo cerrou os olhos de alguns. O susto esbugalhou os olhos de outros. Era Filomenos, o cabrito aflito. Veio que veio, esbaforido, resvalando os cascos pelo gramado, até que parou diante do pombo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou atarantado. Mas o pombo parecia mais preocupado em arrulhar e estudar para sua futura carreira de pombo-correio. Bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus alvoroços. Filomenos não desistiu. Foi que foi atropelado, derramando os cascos pela ponte, até que estacionou diante do porco. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou desabalado. Mas o porco parecia mais preocupado em grunhir e ensaiar para o concurso anual de arrotos. Bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus estardalhaços. Filomenos não desistiu. E assim o Filomenos vai procurando todos os animais da fazenda e nenhum dá bola para suas aflições. Até que ele encontra um que para ouvir as suas aflições. E aí o que é que acontece? Também não vou contar. Filomenos, o cabrito aflito.